nas suas vertentes, vocês devem ter sofrido algum tipo de preconceito ou algum tipo de represária mesmo, de, poxa, mas pô, você está pensando além, você tem que pensar aqui desse jeito que eu sempre estabeleci. E vocês justamente são especiais por ter esse pensamento, inclusive cristão, né? A base sempre ser a primeira coisa, né? Que acho que nas igrejas muitas vezes acabam se perdendo. Então eu queria que vocês falassem um pouco desse processo de, tipo, levantar uma coisa própria e corajosa em meios que muitas vezes são fechados e que não permitem muito esse diálogo. O próprio Jesus, né, ele quebrou paradigmas da sua época. Ele foi contra o sistema religioso que existia naquele tempo. Quando ele fala contra os fariseus, era a parte hierárquica majoritária, né, representantes, os guardiões da lei, dos valores, né, de Deus e tudo mais. E Jesus chama esses caras de raça de víbora, de sepulcros caiados, hipócritas, de condutores cegos. Ele chuta a mesa dos cambistas no templo, né? E hoje a gente vê muito comércio voltando para as igrejas, lamentavelmente, né? Vendendo a porcaria ungida, isso, aquilo. Então, Jesus, ele quebrou esse paradoxo no período dele e continua quebrando nos dias de hoje. Né? Ele continua chutando a mesa dos cambistas do mesmo jeito. Né? Então, ele não foi... sei que o povo pediu a sua crucificação, né? Em uníssono, pediram, crucifica, mata Jesus e solta o bandido. E hoje, lamentavelmente, muitas pessoas ainda estão dando absolvição para o bandido, para aquele cara que engana, que cai bem naquela questão do propagandista de Hitler, né? O Goebbels, que é uma mentira contada várias vezes ganha o status de verdade. Então, muitas mentiras são contadas, né, nos altares hoje em dia para enganar o povo, para desviar o caminho, né? E hoje, quando você fala o cristianismo puro, você resgata o valor. Pô, vamos falar o que Jesus dizia, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, né? Tem uma parte bíblica que eu acho fantástica. Certa vez os apóstolos vieram até para Jesus e disseram, olha, tem uns caras aí expulsando demônios em teu nome, e nós proibimos eles, porque não podem fazer isso, né? Eles não estão junto conosco, eles não fazem parte dos apóstolos, não te seguem, né? Não são discípulos. E Jesus diz, bom, aqueles que não são contra nós, são a nosso favor. Então Jesus, ele estabelece uma plataforma de amor em toda a sua oratória, em toda a sua dicção, né? E isso, lamentavelmente, foi sendo contaminado com o tempo. Hoje em dia as pessoas vão nas igrejas porque querem prosperidade, querem cura, querem milagre, não estão indo por amor. E quando você resgata o valor do amor, é claro, as pessoas estranham. Você falar a verdade, um sistema culturado pela mentira, né? Você falar sobre amor num local, numa época, historicamente falando, onde o amor está se esfriando, isso choca muita gente. Então, no começo, né, os meus seguidores teve assim, tiveram que passar por uma catalisação, né, para poder aprimorar isso. Hoje em dia, né, eu tenho uma galera mais homogênea. Hoje o pessoal que me segue já entende a pegada, já sabe que a gente não está aqui para apontar o dedo para ninguém, a gente tem mais que estender a mão, né? Já tem divisão demais no nosso meio, porque a gente vai trazer mais visão ainda, mais parede, né? Então Jesus não veio fundamentar uma religião, né? Ele veio apenas apresentar os valores do cristianismo, cujo esteio majoritário é o amor, né? E a gente tem se perdido disso. Então no começo eu recebi muita crítica, sim, né? Especialmente porque falava contra os dogmas hoje e doutrinas que enganam as pessoas, né? Doutrinas humanas, até doutrinas diabólicas. Quer ver um exemplo? Uma vez, eles usam isso muitas vezes nos altares, eu sempre alerto a galera que me segue. Eles usam hoje de neurolinguística para enganar pessoas, usam de técnicas de hipnose. Não sei se você já viu, uma vez eu vi na televisão, pastor falando assim para as pessoas cruzarem a mão assim, e falou, olha, agora eu vou orar aqui e quem tiver amarrado, chama de encosto, né? Com encosto, não vai conseguir desgrudar a mão, né? E aí só quando eu orar, essa pessoa vai conseguir desgrudar as mãos e vai ser liberta. Isso aí, ele mandou uma mensagem ali codificada, uma mensagem no inconsciente, ele está usando uma técnica de hipnose, e muita gente não conseguia desgrudar a mão, mas é uma coisa natural, né? Enquanto quando você mostra a verdade, que é muito mais pura, Jesus não pede grande sacrifício de você, só pede que você ame a Deus e o meu próximo como a ti mesmo. Só isso, né? As pessoas acham estranho, poxa, mas não tem o sacrifício, né? Eu não tenho que odiar todo mundo, e isso não está na oratória de Jesus. Diz, ide levar o evangelho a todos os povos, não é? Ide julgar e todos os povos, né? E o povo sai apontando o dedo, vai todo mundo para o inferno e tem uma galera seleta que vai para o céu, né? Quer dizer, vai ser um marasmo no céu, vamos combinar, né? Não vai ninguém, né? Então, eu sinto que não vai ter rede social também. Pois não vai ter. Então, sim, no começo a gente é apedrejado, sim, porque você está levando a mensagem da verdade, né? E as pessoas estão acostumadas com a mentira. Então, essa pegada. Não sei como é que funciona lá eu na também tela. concordo muito com isso. É a simplicidade, é apenas o amor mesmo, né? Não tem mais que isso. Sim. E com amor você consegue tanta coisa, você vai... Sim.
você destrói tudo, obstáculos, cria grandes caminhos, você não tem noção. Nas minhas palestras também eu falo muito isso, de o perdão, né, não ter o ódio, faz muito parte disso, né? Exatamente. Então, eu concordo com muito. Mas você sentiu alguma dificuldade quando você entrou no meio de algumas críticas, alguma coisa assim ou não? Sim, até mesmo da minha própria religião. Ninguém... ela é uma charlatã, porque onde já se viu um bandista? Ela é um bandista, ela é católica, ela é o quê? Ela é geminiana. Então, geminiana tem todas as religiões. Né? Então, tudo isso. Tive muitas críticas sobre isso. Mas eu tenho também essa visão aberta, muito aberta, sobre isso. Eu acho que essa pluralidade o amar, o enriquece, perdoar. Que nem ele disse mesmo, não tem muito o que se fazer. É a técnica do amor. Tem, não tem? Sim. Né? É a técnica do amor, a técnica do perdoar, do aceitar. Já imaginou? Perdoar é uma técnica tão difícil, não é? Não é para qualquer um. Exatamente. Então, a partir do momento que você trabalhar, né, ter essa técnica dentro de você, na minha opinião espiritual, você já está num parâmetro assim bem superior. Porque o perdão, ele é difícil. Você aprender a perdoar e perdoar de verdade, Exato, né? de verdade. Tem que ser de verdade. Não só de boca, né? Isso, perdoei, mas tô com um pouquinho de mágoa, ainda tem um pouquinho de ressentimento, então você não perdoou. Exato, dá dislike. Isso, isso. Fica lá só no... Essa é a nossa, agora a moda jovem agora, a moda né? jovem. Tem tudo isso. O famoso perdoar e esquecer, né? Tem que esquecer. Exatamente. A ponto dele bater ali na sua porta amanhã, você vai ajudar? Pô, mas ele te fez aquilo ontem? Paciência. Eu vou ajudar com todo o amor do mundo. Exato. Eu acho assim. Eu acredito que seu ensinamento é isso, né? Exatamente. Uma coisa que, inclusive, nós e vocês tomamos porrada juntos foi na coisa do ateu vai pro céu. A gente já falou várias vezes sobre esse assunto. E o Heidrich veio também, concordou, foi na mesma linha. Rodrigo Silva também abraça a mesma linha. O Rodrigo a gente não teve contato com ele ainda, né? Mas eu vejo como é padrão, né? Como as pessoas que eu falo, né? Julgar, né? Fora vocês que, por exemplo, seguem o ensinamento de Cristo livre, sem nada, vocês estabelecem isso. E as pessoas não gostam disso. Até eu fico pensando assim, por quê? Não era melhor se todo mundo se desse bem?